Al Capone foi o líder de uma gangue que dominou a cidade de Chicago no final da década de 1920. Oriundo de uma família italiana, ele ingressou na criminalidade ainda adolescência por influência do gangster Johnny Torrio. Al Capone ficou famoso por conduzir uma rede de crimes, principalmente pela venda de bebidas alcoólicas proibida nos Estados Unidos entre os anos de 1920 e 1933. Ele também se envolvia com cafetinagem, jogos ilegais, venda de drogas, entre outros. Incrivelmente, o cara não foi preso por nenhum desses crimes. Ele foi preso por sonegação de impostos e faleceu por sequelas causadas pela sífilis. Mas será que vocês conhecem o sobrenatural envolvendo algum tempo antes da morte de Al Capone? É o que vamos saber logo após a vinheta. Olá pessoal, eu sou a Van Farias, esse é o seu canal Fatos Macabros. Gente, antes de mais nada eu quero desejar um feliz ano novo para vocês, tá? Esse é o primeiro vídeo do canal que eu escolhi com muito carinho, até porque eu sou uma apaixonada pelo assunto máfia e também pelo assunto cangaço. Montei um roteiro bem extenso, né? Mas eu vou resumir para vocês, porque senão fica uma narrativa cansativa demais. E quero agradecer aos novos inscritos do canal. Gente, graças a Deus que finalmente esse canal tá crescendo. Mas sem muito blá blá blá, sem muitas enrolações, vamos ao que interessa. Alfonso Gabriel Capone nasceu em 17 de janeiro de 1899 no Brooklyn, Nova York. Filho dos imigrantes italianos Gabriel e Teresa Capone, originários da aldeia de Castellammare di Stabia, próximo a Nápoles, e tendo 9 irmãos, o pequeno Alfonso Capone teve uma infância pouco diferente dos seus futuros aliados e rivais. Gabriel e Teresa chegaram aos Estados Unidos em meados de 1894, sendo que o pai de Al Capone, o Gabriel, ele tinha a profissão de barbeiro. E embora ele fosse de uma origem humilde, ele sabia ler e escrever em italiano. Já a mãe Teresa tinha a profissão de costureira e ela chegou grávida com o pequeno filho Vincenzo, de 2 anos, e o bebê Raffaele. Eles então se instalaram em uma região pobre ali do Brooklyn e foi lá que o famoso Al Capone nasceu. Conta a história que, apesar de não serem ricos, juntando os 2 salários dos pais, do Gabriel como barbeiro e da Teresa como costureira, eles não passavam por tantas privações como normalmente os imigrantes passavam ao chegar nos Estados Unidos naquela época. Então, como o Gabriel ele sabia ler e escrever, não demorou muito a eles progredirem de vida e ele abriu a própria barbearia dele numa região um pouco melhor ainda que no Brooklyn, ali na Park Avenue. Então eles se mudaram para o mesmo edifício onde funcionava ali a barbearia do Gabriel, só que no 2º andar. Aos 5 anos, Al entrou na escola. É dito que ele nunca foi um aluno brilhante, mas ele também estava ali na média, visto que ele tinha um currículo, né, um boletim satisfatório. Só que, galera, Al Capone nunca foi fácil. Aos 14 anos, ele foi agredido por um professor, algumas outras fontes citam que ele foi agredido por uma professora, depois de ser flagrado cabulando aula. Só que quando ele foi agredido, acredito que com a palmatória, né, que era comum naquela época passada, Al Capone reagiu e é dito que com certa violência. Vai lá, acredito que ele meteu foi um socão, né, na cara da professora ou do professor. Isso daí ocasionou a expulsão dele da escola. E ali, com esse acontecimento, se enterrou o futuro honesto e promissor do que viria a ser conhecido como o mais famoso gangster da história do mundo. Algum tempo depois, então, a família se mudou novamente, só que dessa vez para uma região conhecida como Garfield Place. E foi nesse lugar que a vida do Al Capone mudou completamente. Foi nesse lugar onde ele conheceu aquela que viria a ser sua esposa, a May Cauglin, com quem ele passaria o resto de sua vida, e o seu mentor na sua profissão, na sua carreira criminosa, o Johnny Torrio, também conhecido como Johnny the Fox Torrio. Torrio, italiano, também de origem napolitana, pertencia à rara espécie de criminosos capazes de enxergar o que seus supostos pares não conseguiam. Era um visionário. Teria, gente, inclusive sido de Torrio a ideia da formulação da base do Sindicato Nacional do Crime, onde cada dom de cada família decidiria o futuro do crime organizado, exercendo sua jurisdição em todo o mundo e especialmente nos Estados Unidos e Itália. O Al Capone enxergava naquele gangster, o Torrio,
uma possibilidade, um meio de alcançar a sua honra, né, de trilhar uma carreira digna. Afinal de contas, os mafiosos se consideram homens honrados, né? Então ele via, assim como muitos outros delinquentes juvenis, viam em homens como Torrio a possibilidade de trilhar uma carreira criminosa e de pertencer a uma família mafiosa também. Já na sua idade madura, Al Capone inclusive deu uma declaração que ele considerava Torrio como o próprio pai dele, pois foi através dele que ele foi permitido dar arrancada na vida. Torrio se mudou para Chicago por volta de 1909 e Capone se juntou a gangues de ruas como as Five Point Juniors, South Brooklyn Rippers, entre outras, mas seu desempenho nelas não indicava seu futuro como chefão. Aos 18 anos, sua vida mudou radicalmente quando começou a trabalhar para Frank Yale por recomendação de Johnny The Fox Torrio. Frank Yale era um gangster considerado durão e que acabara de abrir um bar chamado Harvard Inn em Coney Island. Capone então começou a trabalhar lá como balconista, mas é claro que ele debandou para outros lados, o que fez ele terminar usando a sua força bruta, inclusive o seu revólver. Foi nessa época que Al Capone ganhou aquela famosa cicatriz no seu rosto que lhe deu o apelido de Scarface. Conta a história que ele estava trabalhando ali quando chegou, acompanhado de sua irmã, um famoso assassino ali da região, o Frank Galuccio. E é dito que Al Capone talvez ele tenha gesticulado ou feito algum comentário maldoso em relação ao quadril da moça. E Frank Galuccio ficou muito aborrecido e exigiu que Al Capone pedisse desculpas para se retratar daquele desrespeito. Só que Al Capone, marrento, ousado como ele era, ele se negou. Então, Frank Galuccio pegou a sua faca e fez 3 cortes no rosto de Al Capone. É dito, gente, que foram necessários aproximadamente 30 pontos para fechar os cortes no rosto do Al Capone. Foi nessa época também que Al Capone contraiu a sífilis, frequentando ali os bordéis de Johnny Torrio de Frank Yale. No início de 1918, Capone conheceu May Cauglin, com quem acabou se casando em 18 de dezembro do mesmo ano. O primeiro filho do casal, Albert Francis Capone, apelidado de Sonny, veio logo em 1919. O garoto teve a bênção e proteção de Johnny Torrio, que também veio a se tornar o seu padrinho. Uma das características marcantes de Al Capone é que, apesar da sua personalidade cruel e implacável, é que ele era um excelente pai, um excelente pai de família, pois ele era muito carinhoso e nada ele deixava faltar para os seus entes queridos. Foi no final de 1919 que Al Capone, então, complicado com a polícia por causa de um homicídio, se muda para Chicago e passa a trabalhar definitivamente para Johnny Torrio. Gente, eu vou resumir muito essa história. Como eu falei, eu acho que eu falei lá no início do vídeo para vocês, eu sou uma apaixonada pelo assunto máfia. E eu poderia me estender muito. Eu não sei se vocês estão percebendo pela minha voz, mas eu estou dodói, eu estou muito gripada. E eu não estou conseguindo ficar muito tempo, né, falando. Mas vamos resumir que vai dar um vídeo legal, vocês vão ver, vamos lá. No dia 7 de janeiro de 1920, o Congresso americano então aprovou a 18ª emenda, ou seja, a Lei Seca, também conhecida como a Proibição. Nas décadas de 1920 e 1930, a Lei Seca transformaria para sempre as atividades criminosas ligadas, direto ou indiretamente, ao contrabando de bebidas alcoólicas. Costuma-se inclusive apontar que esta representou a época de ouro do crime, organizado ou não. Os lucros obtidos com a venda de álcool propiciaram a diversificação das práticas criminosas em legais e ilegais, mesmo depois de revogada a Lei Seca. Isto é, os mais diversos grupos criminosos lucraram tanto dinheiro com o contrabando que, ao fim da Lei Seca, suas atividades em muito se pareciam com as de verdadeiras sociedades empresárias. E foi dessa forma, gente, com a promulgação da Lei Seca, que os gangsters viram as suas fortunas crescerem vertiginosamente. Enxergando a recém-promulgada Lei Seca como uma poderosa fonte de renda, Torrio tentou alertar James Big Jim Colosimo como o ingresso necessário no novo mercado. Contudo, Colosimo, assim como outros chefes que logo foram derrubados, era um criminoso antigo e não se encontrava adaptado aos novos rumos. Colosimo havia se tornado um empecilho à evolução e própria sobrevivência dos negócios da família. Não se sabe ao certo quem teria eliminado James Big Jim Colosimo a tiros no vestíbulo do Colosimo's Café. A partir daqui, pessoal, eu vou resumir porque senão, como eu falei para vocês, o vídeo vai ficar muito longo.
Mas quem gosta desse assunto de máfia e se interessou pelo conteúdo do vídeo, eu indico fortemente alguns vídeos, alguns filmes, né? E também tem uma série. O primeiro é Scarface. Na verdade, o primeiro vídeo da minha vida é toda a trilogia do Poderoso Chefão, que inclusive foi, claro que foi baseada, né, na vida do Al Capone. O segundo é Os Intocáveis. O outro filme também que eu indico fortemente é o Scarface. E o outro é a série The Sopranos, que também é muito boa e vale muito a pena vocês assistirem. Em 19 de maio de 1924, Dean O'Banion armou uma armadilha para o seu então aliado Torrio. O'Banion teria dito que já havia ganho mais do que poderia gastar em uma vida e que estava decidido a vender suas destilarias, bares e afins. Ele então marcou um encontro com o Johnny Torrio, que quando chegou lá, né, ele foi surpreendido por policiais. É claro que o Dean O'Banion, ele já sabia que iria acontecer essa batida, mas ele queria tirar o Johnny Torrio do caminho. Afinal de contas, gente, a gente sabe que traições existem, vêm por todos os lados, não? Então, quando o Johnny Torrio chegou lá, que ele percebeu, ele foi preso, ficou preso por 9 meses e ainda perdeu $500 mil. E, furioso por essa traição, é claro que ele decretou a morte do O'Banion. Eu preciso falar para vocês aqui que a gangue escalada para dar cabo da vida do Dean O'Banion foram os irmãos Jenna, que eram conhecidos como ser altamente violentos. E entre esses irmãos Jenna tinham 2 assassinos, que não eram dos irmãos, tá, gente? Eles eram 2 assassinos de alta periculosidade, conhecidos como Alberto Scalise e Giovanni Anselmi. E foram eles que no dia 10 de novembro de 1924 se dirigiram à floricultura de O'Banion com uma desculpa de pegar uma coroa de flores para um enterro de um outro mafioso que havia acabado de falecer. E, gente, só para resumir aqui, logo depois, o corpo de Dean O'Banion foi encontrado numa poça de sangue com nada mais nada menos do que 6 tiros. Claro que os mafiosos tinham a polícia na palma de suas mãos. Ninguém foi indiciado por esse crime. Após sair da prisão, então, Johnny Torrio resolveu fazer uma visita para a Europa como uma espécie de férias sem fim, e ele deixou seu pupilo Al Capone à frente dos negócios. Foi então que Al Capone fez uma série de benfeitorias, como financiamento de músicos. Também ele financiou a carreira de muitos pintores, inclusive o famoso Louis Armstrong. Também criou diversas padarias e soparias para alimentar os famintos que sofriam os efeitos da quebra da Bolsa de Wall Street em 1929. Em 12 de janeiro de 1925, então, Al Capone sofre um atentado contra a sua vida quando ele se dirigia a um restaurante. Foi quando os gangsters Moran, Drucci e Wise passaram a bordo de um carro descarregando suas Tommy Guns. Al Capone conseguiu escapar desse atentado quando seu homem de confiança, Frank Hill, puxou ele para o chão e somente o motorista do carro foi afetado, foi atingido nesse atentado. E foi após esse atentado que Scarface mandou blindar os seus carros, o transformando em verdadeiros tanques de guerra. Ainda naquele mês, o Johnny Torrio voltou daquelas férias sem fim junto com sua esposa. Então, em um dia enquanto ele fazia algumas compras, ele sofreu um atentado. Com Johnny Torrio caído no chão, o gangster Moran então se aproximou e tentou fazer diversos disparos direcionados para o rosto dele, a fim de dar cabo de vez àquele homem. Só que, para a felicidade do italiano, a arma estava descarregada. Então, com medo, né, gente? Claro, com medo do que aconteceria caso os gangsters soubessem que ele sobreviveu, e fatalmente eles saberiam, ele honrou a omertá, que é a lei do silêncio, não dedurou ninguém que tentou matá-lo, né? E foi embora, passou os negócios definitivamente para Al Capone e foi embora para a Itália. Agora eu vou falar para vocês sobre 2 acontecimentos que para mim foram assim, são os mais marcantes na carreira do Al Capone. E o primeiro deles é sobre o massacre do dia de São Valentim. Na manhã de 14 de fevereiro de 1929, na garagem da SMC Carthage Company em Lincoln Park, Chicago, os principais homens de George Bugs
Bugs Moran esperavam por um carregamento de uísque e faziam planos para a noite que prometia. Era o dia de São Valentim, dia dos namorados. Embora não se tenha certeza de que os homens de Bugs Moran estavam ali aguardando um carregamento de bebidas, eles se encontravam ali naquele local. O provável motivo do porquê eles estariam ali é que eles foram informados de que chegaria um grande carregamento de álcool que seria vendido por um bom preço para aquela gangue de Northside naquela manhã. Só que, gente, é claro que não havia nenhum carregamento chegando. Era uma cilada promovida pelo grande Al Capone. Por volta das 10h30, 2 carros com 4 ou 5 homens estacionaram em frente à garagem. 2 policiais saltaram dos veículos e invadiram a garagem, permanecendo o motorista no volante. Parecia uma batida policial e, calmamente, os 7 homens ali encontrados não ofereceram nenhuma resistência. Afinal de contas, né, gente, eles não se intimidavam com a polícia que facilmente era comprada pelos gangsters naquela época. Os policiais então colocaram os homens virados para as paredes com as pernas abertas e as mãos espalmadas, começaram a revistá-los, tiveram também suas armas apreendidas e eles só aguardavam que fossem colocadas as algemas em suas mãos. Foi quando chegaram mais 2 homens vestindo sobretudos, talvez uns supostos detetives entraram ali naquele local e eles portavam em suas mãos Tommy Guns, submetralhadoras Tommy Guns. Encostados na parede, de costas para os seus carrascos, os 7 homens foram destruídos com mais de 100 tiros a queima-roupa. As fontes divergem muito, tá, gente? Algumas fontes falam que foram cerca de 70 tiros, porém, a maioria das fontes falam que foram 150 disparos. E esse massacre do dia de São Valentim também ficou conhecido como o massacre dos 150 tiros. É dito que um desses 2 homens que entraram e fizeram esses disparos com a Tommy Gun foi o Frank Aile, aquele homem de confiança do Al Capone. Claro que, mais uma vez, ninguém foi responsabilizado por todas essas mortes. Somente quem foi poupado ali foi um cão pastor alemão que estava presente nesse momento horrível. Ainda bem que pelo menos a vida do cãozinho foi poupada, né, pessoal? Nesse dia, o grande alvo do Al Capone era eliminar o Bugs Moran, que foi aquele que fez o atentado contra o Johnny Torre, ou seja, o mentor do Al Capone. Então, por isso, toda essa sede de eliminar esse cara. Só que, para infelicidade do Al Capone, ele não se encontrava presente ali naquele momento, porque ele ficou preso no trânsito. E quando ele conseguiu finalmente se libertar daquele congestionamento, quando ele chegou, que ele viu o carro dos policiais, ele achou que estava havendo uma batida e ele bateu em retirada, ele foi embora. Só que, quando ele soube de todos esses assassinatos, desse massacre, claro que o cara ficou com muito medo e ele foi embora, deixando tudo para trás. Então Al Capone passou a reinar absoluto. Ainda em 1929, Alphonse Gabriel Scarface Capone foi eleito pela revista Times o Homem do Ano, ao lado do físico Albert Einstein e do pacifista Mahatma Gandhi. Parecia, gente, que Al Capone era intocável. A verdade é que o grande trunfo de Al Capone é que ele tinha olhos e ouvidos em toda parte. É dito que também ele fazia um grande investimento de pagar subornos, né? Ou seja, ele tinha policiais, ele tinha políticos, ele tinha muita gente na palma de suas mãos. O segundo caso que eu vou contar para vocês é o assassinato, né, com bastão de beisebol que o Al Capone promoveu contra o Scalise, o Giunta e o Anselmi. Al Capone ficou sabendo que eles de repente passaram a conspirar contra ele, queriam o lugar dele. Então ele armou, né, um teatrinho junto com o seu homem de confiança, o Frank Hill, e Frank Hill então bateu em retirada, dizendo que ele estava muito bravo e descontente com as decisões do Al Capone. E, gente, o que aconteceu? Esses 3 caras morderam a isca e logo convidaram o Frank Hill para armar uma coisa e eliminar o Al Capone. Isca mordida, cilada armada. Então foi oferecido um grande banquete e diversos membros da gangue compareceram, inclusive esses 3 traidores. Então todos começaram a se fartar ali com aquele banquete e eles comeram e beberam até a meia-noite, quando o Al Capone se levantou e começou a rodear ali a mesa e ele começou a falar sobre lealdade. Foi então que os 3, Scalise, Anselmi e Giunta, se deram conta de que eles estavam em grandes apuros.
Uma coisa que eles se deram conta foi do grande erro que eles cometeram quando eles deixaram suas armas lá na chapelaria. Durante o jantar, Capone se levantou, elogiou os convidados e alguém lhe deu um bastão de beisebol. Capone teria dito: sei que querem meu trabalho. Bem, aqui está ele. E começou a espancá-los furiosamente. Ao menos um tiro na nuca de cada um foi dado. Logo depois, os seus corpos foram encontrados abandonados em um parque. O legista também falou que ele nunca recebeu corpos em estados tão ruins quanto daqueles três. Em 1929, então, a violência tomou conta ali de Chicago. Então, o presidente na época, o presidente Herbert Hoover, estava sendo cobrado, para combater toda aquela violência exacerbada que tomava conta ali daquele local. Então, ele designou o agente especial Eliot Ness para combater essa onda de crimes e finalmente dar um fim na carreira do famoso gangster Al Capone. Ness era muito famoso pela sua honestidade e ele também foi responsável por formar um grupo de homens que tivessem a sua honestidade acima de qualquer coisa. Afinal de contas, eles sofreriam diversas tentativas de suborno. No início das investigações, ele conseguiu reunir um grupo de 50 membros e no final dessas investigações só restavam 9 pessoas. Claro, gente, que diversas coisas aconteceram que não cabe nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, eu já falei isso para vocês várias vezes. Mas foram diversas tentativas, inclusive Al Capone chegou a tentar dinamitar esses homens. E essa equipe dos 9 homens que ficaram conhecidos como os intocáveis. Apesar dos grandes prejuízos e de diversas violações apresentadas por Eliot Ness e sua equipe contra Al Capone, ele não conseguiu oferecer nenhuma prova contundente que levasse o gangster definitivamente à prisão. Ele só começou a ter problemas quando um agente especial chamado Frank ofereceu, mostrou algumas provas de sonegação de impostos contra Al Capone. Ou seja, ele não declarava impostos, no seu nome. Ele tinha laranjas, claro que ele tinha laranjas. O cara era muito inteligente, ele era muito esperto. Não é à toa que ele sobreviveu nesse mundo cão. Ou seja, ele não sonegava, ele não declarava, ele sonegava impostos, ele não assinava talões de cheque, ele tinha diversas propriedades e ele gastava dinheiro a rodo. Então, de onde que vinha, tudo isso? Eu esqueci de mencionar para vocês que Al Capone também não tinha conta bancária no seu nome, tá, pessoal? Então foi através disso, dessa reunião de provas, que o Frank conseguiu reunir um livro com 22 queixas de sonegação de impostos contra Al Capone. Em sua defesa, Capone francamente disse: você não pode curar a sede por lei. Ganho dinheiro satisfazendo a demanda do público. Se infrinjo a lei, meus clientes, que somam centenas das pessoas mais respeitáveis de Chicago, têm tanta culpa quanto eu. A única diferença é que vendam e eles compram. Quando vendo, isso é chamado de contrabando. Quando meus fregueses são servidos em uma bandeja de prata, é hospitalidade. Foi então que Al Capone foi condenado a 11 anos de prisão, onde ele primeiro foi encarcerado na penitenciária de Atlanta e depois foi transferido para a famosa Alcatraz. E é aí que aquela brutal carreira do famoso gangster começa a declinar. Após algum tempo, a sífilis começa a dar sinais do quão avançada ela estava. Em 1938, a doença começou a dar sinais de sua brutalidade. A demência começou a destruir a mente de Capone. Solto em 16 de novembro de 1939, Al Capone, após passar 7 anos na cadeia e de ter pago todas as multas e impostos atrasados, contudo, não era mais o mesmo. Debilitado pela sífilis terciária e mentalmente incapaz, viveu seus últimos anos com a família em Palm Island, em um ambiente isolado até sua morte. Uma longa carta para Kenneth Phillips, médico de Capone, do Dr. Joseph Moore, um especialista em sífilis de Baltimore envolvido no tratamento de Capone, menciona que o tratamento aumentou o quociente mental de inteligência de Capone, de um garoto de 7 anos para um garoto de 14 anos. No entanto, ele ainda é um bobo, infantil e mentalmente deteriorado. De acordo com os prontuários médicos e as cartas dos médicos, Capone tornou-se reconhecidamente louco perto do final de sua passagem pela prisão de Alcatraz. O chefão mafioso de Chicago, o gangster mais conhecido da história, Alphonse Gabriel Scarface Capone,
finalmente encerrou sua extraordinária vida de mandos e desmandos no dia 25 de janeiro de 1947, tendo seus prezados familiares por perto. No seu enterro, poucas pessoas compareceram. Nem o seu padrinho do crime, Torrio, apareceu para o último adeus. E agora, gente, finalmente, depois de toda essa história, nós chegamos naquela parte que todos nós gostamos, o sobrenatural. Coisa que eu tenho certeza que muita gente não sabe. Essa parte super interessante envolvendo a morte do Al Capone, ou seja, os dias, algum tempo que antecedeu a sua morte. Lembra daquele massacre dos 150 tiros, o massacre do dia de São Valentim? Pois é, refere-se exclusivamente a esse dia, um carinha que foi morto ali naquele meio. Al Capone não temia nada nem ninguém, nada que estivesse no céu ou na terra ou lá no inferno, ele não temia ninguém. Mas ele temia alguém especial, um espírito, uma entidade que somente ele via, um homem chamado Jimmy. Um dos caras que foi morto naquele dia de São Valentim se chamava James Jimmy Clark. Aquela deslumbrante, bem decorada cela de Al Capone, afinal de contas ele tinha assim as regalias dele, foi palco de uma assombração, algo que, como eu falei para vocês, somente ele via, pois ele podia jurar que ocupando a outra cama, né, ali na cela, estava o espírito desse homem, o Jimmy. E muitos detentos ali, né, que ficavam ali próximos, falavam que acordavam no meio da noite com Al Capone gritando para que Jimmy Clark fosse embora e o deixasse em paz. Quando Scarface finalmente foi libertado, ele achava que esse espírito iria deixá-lo em paz. Ledo engano, né, gente? Esse homem ele fez tantas maldades que, para quem acredita no sobrenatural, como eu acredito, atrai, né, gente, muitos espíritos revoltosos que ficam ali atrás cobrando vingança. Talvez tenha sido o caso dele, talvez não, talvez fosse algo realmente provocado pela sífilis, coisa que eu confesso para vocês que eu não sabia que a sífilis ocasionava, né, essa deterioração no cérebro, como foi o caso que atingiu o cérebro do Al Capone. Mas voltando ao caso, quando ele foi libertado, ele achava que esse espírito iria deixá-lo em paz e não deixou. Ele continuou sendo perseguido por esse espírito e os seus capangas, por diversas vezes, corriam para o quarto de Al Capone quando ele gritava aterrorizado, achando que tinha alguém ali o ameaçando, e quando chegavam no quarto só encontravam ele sozinho, olhando por todos os lados, aterrorizado. É dito, gente, que Al Capone passou o resto dos seus dias golpeando moscas invisíveis. Imagina só, aquele homem temido, aquele homem tão poderoso, que inclusive foi eleito pela revista Time como o Homem do Ano, terminou a sua vida num estado assim tão lastimável. Triste, né? É dito também que o Lexington Hotel é um hotel de propriedade de Al Capone e é dito que depois que ele morreu, ele foi visto zanzando por lá enquanto as luzes ainda estavam acesas. Depois de se instalar em sua cela na prisão de Alcatraz, Capone preencheu seu tempo tocando banjo na banda da prisão. Ele frequentemente praticava tocando banjo no banheiro vazio. Guias turísticos e visitantes relataram ter ouvido um som fantasmagórico de banjo no banheiro e em sua cela B-181, mais tarde renumerada como B-206. É dito que o espírito de Al Capone também já foi avistado por diversas pessoas em diferentes ocasiões lá no seu amado barco em Palm Island. E agora, como não poderia faltar, eu trago algumas curiosidades para vocês. Ele odiava ser chamado de Scarface e por isso, sempre que podia, escondia essa parte do rosto nas fotos. Ele também costumava dizer que eram feridas de guerra, mas ele nunca havia servido ao exército. Após a morte de Al Capone em 1947, sua esposa May e seu filho e filha continuaram morando na Flórida. May Capone viveu até 1986 e seu filho Sonny morreu em 2004. O único filho de Al Capone, Albert Francis Sonny Capone, nunca seguiu o caminho criminoso de seu pai e viveu uma vida relativamente tranquila. Sua filha, também chamada May, viveu até 2017. Após a morte de Al Capone, sua família tentou se distanciar de seu legado criminoso e viveu uma vida relativamente privada. Seu túmulo é todo feito em granito cinza, com uma cruz em alto relevo, ladeada por filigranas, um trabalho ornamental feito a partir de fios de ouro extremamente finos.
Capone foi enterrado no cemitério de Monte Carmelo, no subúrbio de Chicago. Lá estão os túmulos de notáveis religiosos locais como Samuel Street e John Corey, e de outros criminosos como Vincent Druth e Sam Giancana. Richard James Hart, nascido James Vincenzo Capone, foi irmão mais velho de Al Capone. Ao contrário de seu irmão, James foi um policial e não um transgressor das leis. Passou a se chamar James Vincenzo Capone ao ingressar nos Estados Unidos. O principal veículo de Capone, um Cadillac V8 modelo 1928. O Cadillac teria mais de 1.000 kg de blindagem sob o chassi tradicional, janelas à prova de balas de 3 cm, uma sirene e uma luz vermelha piscante. Pintado da mesma cor que as viaturas policiais de Chicago, acredita-se ter sido também o primeiro carro particular com receptor da radiofrequência da polícia. Durante a Segunda Guerra Mundial, após o ataque japonês à base naval de Pearl Harbor em 1941, o veículo foi utilizado pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que temia ser assassinado por espiões ou assassinos a serviço do eixo Alemanha, Itália, Japão. Atualmente o veículo é motivo de disputa entre colecionadores do mundo todo. E a última curiosidade, na minha opinião, a melhor que eu já trouxe de todos os vídeos, vocês vão escutar a voz do Al Capone, do próprio Al Capone, em uma declaração que ele deu a caminho da prisão ou na própria prisão em 1930. I came to Chicago with $40 in my pocket. My son is now 12. I'm still married and I love my wife dearly. We had to make a living. I was younger than I am now and thought I needed more. I didn't believe in prohibiting people from getting the things they wanted. I thought prohibition was an unjust law, and I still do. E aí, pessoal, quero muito saber qual a opinião de vocês, o que vocês acharam desse vídeo. Quero aproveitar e pedir desculpa, né, pela minha voz anasalada. Conforme eu falei pra vocês, eu estou muito gripada. Mas, enfim, isso não me importa. Vou falar novamente sim, sou uma grande fã dessa história, né, gente, da máfia. Eu acho muito interessante, uma organização assim muito grande e ninguém pode negar isso. Fato. Quero saber qual a opinião de vocês. Não esquece, gente, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar aquele like que vocês sabem que é muito importante, que vai me ajudar, né, para o YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo. Ativa o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar esse canal a crescer cada dia mais, tá bom, meus amores? Aproveito para avisar vocês que a partir de amanhã, domingo, nós retornamos com o quadro dos Relatos Assombrados de domingo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos, meus amores. Até amanhã. Tchau, tchau.